Estão me ouvindo? Oi, boa tarde. Meu nome é Pedro Henrique e hoje eu vou falar sobre a sepse e choque séptico. A sepse é uma das maiores causas de óbito hoje no mundo. Entre 47 e 50 milhões de pessoas são atingidas pela essa doença anualmente. E apesar de ter esse número grande de pessoas atingidas, ela ainda é uma doença pouco conhecida pelos profissionais de saúde e por pessoas leigas. É a principal causa de morte em unidade de terapia intensiva, com elevada taxa de letalidade, superando o infarto e o câncer. Elevada letalidade, principalmente em hospitais públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde. Isso pode ser por falta de recursos ou mão de obra não qualificada, né? O número de casos de sepsis no Brasil não é conhecido, tem poucos estudos que falam sobre essa prevalência. E aqui tem um estudo que fala da prevalência de um só dia em cerca de 230 UTIs brasileiras, onde 30% dos leitos ocupados eram por pacientes com sepse ou choque séptico. Então, a definição de sepse ela é uma disfunção orgânica, né, potencialmente fatal, causada por uma resposta imune desregulada a uma infecção. Então, um patógeno ele vai entrar em contato com o hospedeiro, né? E o sistema imune desse hospedeiro vai liberar mediadores pró-inflamatórios e, em contrapartida, também vai liberar mediadores anti-inflamatórios, o que vai causar essa desregulação imunológica, né? Que vai causar disfunção orgânica. E o choque séptico, ele vai ser a sepse, acompanhada por profundas anormalidades circulatórias e celulares metabólicas, capaz de aumentar a mortalidade substancialmente. Aqui eu trago umas definições, como a sepse era definida antigamente, e as novas definições foram feitas a partir de 2016, onde na antiga definição a sepse era diagnosticada através do CIS, que é a Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, né? Que avaliava a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, leucócitos totais, e hoje ela é diagnosticada através da suspeita ou confirmação de infecção, com 2 ou 3 pontos nos que sofa, né, que eu vou falar mais à frente, o aumento de 2 ou mais no SOFA, que são scores usados para essa triagem para diagnóstico. Antes tinha a definição de sepse grave, essa definição foi excluída, né, por entender que toda sepse é grave, então excluiu-se. O choque séptico era sepse mais hipotensão, era uma PAM abaixo de 60, mesmo com reanimação volêmica adequada, mais vasopressores. E a definição atual é sepse mais necessidade de vasopressores para manter essa PAM acima de 65 e o lactato acima de 2 após reanimação volêmica. Então, a sepse é a suspeita ou certeza de infecção e um aumento agudo de maior ou igual a 2 pontos no SOFA em resposta a uma infecção, representando disfunção orgânica. Então, se esse paciente tem uma infecção, mas não tem disfunção, então não é sepse, é só infecção. Agora, se ele tem uma infecção mais disfunção orgânica, vai ser sepse. E o choque séptico, né, que vai ser a sepse, mas a necessidade de vasopressor para elevar a pressão arterial média acima de 65 e o lactato maior que 2 após reanimação volêmica adequada. Aqui é o score, né, que eu falei, o QSOFA. Ele é utilizado para triagem clínicas
para se pensar em sepsis. Ele vai avaliar a alteração do estado mental, que vai ser um Glasgow menor que 15, vai ter 1 ponto. Frequência respiratória maior que 22, vai ter 1 ponto também. E PA sistólica menor que 100, vai ter 1 ponto. Uma pontuação igual ou maior a 2 indica maior risco de mortalidade ou permanência prolongada na UTI. Aqui eu trago uma consideração do ILAS, né, que é o Instituto Latino-Americano de Sepsis, onde ele discorda do uso desse QSOFA para triagem de sepsis, onde ele fala que o score mostrou boa acurácia na predição de óbito, às custas, entretanto, de baixa sensibilidade. Assim, o mesmo não deve ser utilizado para triagem de paciente com suspeita de sepsis, mas sim para após a triagem adequada desses pacientes, com base em critérios mais sensíveis, identificar aqueles com maior risco de óbito. Então, o ILAS fala que esse QSOFA ele já vai diagnosticar, vai ter a triagem já tardia desses pacientes, por isso que ele não recomenda o uso dele. Aqui é uma recomendação, né, que não recomendamos o uso do QSOFA em comparação com o CIRS, o NILS e o MILS, como única ferramenta de triagem para sepse ou choque séptico. O NILS e o MILS são outras ferramentas também de triagem, utilizadas para triagem. Aqui é o SOFA, né, que é utilizado para diagnóstico, onde ele vai analisar as variáveis e vai pontuar de 0 a 4, onde ele vai avaliar a respiração, a PAM, a bilirrubina desse paciente, a função renal, vai avaliar a creatinina, né? E as plaquetas. E também o sistema neurológico, que é através da escala de coma de Glasgow. Então, a respiração normal tem que estar com a relação PaO2-FiO2 maior que 400, né? A PAM maior ou igual a 70, bilirrubina menor que 1,2, creatinina menor que 1,2, as plaquetas têm que estar maior ou igual a 150, e a escala de coma de Glasgow tem que estar 15. E a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é o SIS, ela é definida pela presença de no mínimo 2 dos sinais abaixo, né? A temperatura central maior que 38,3 graus, ou menor que 36 graus, ou temperatura axilar maior que 37,5, ou menor que 36 graus. A frequência cardíaca maior que 90, frequência respiratória maior que 20, ou PaCO2 menor que 32, leucócitos totais maior que 12 ou menor que 4. Então, esse CIS ele não vai ser mais utilizado para diagnóstico, né, como eu falei anteriormente. Agora, ele é utilizado para triagem rápida desses pacientes com suspeita de sepsis. Então, a presença de CIS pode ser utilizada com o objetivo de triagem e identificação de pacientes com infecção e potencialmente sob risco de apresentar sepse ou choque séptico. Todo paciente com CIS é um caso de sepse? A resposta é não, né? A CIS está presente em várias condições clínicas, como no trauma, no pós-operatório, no infarto agudo do miocárdio, em queimaduras também, não sendo critério isolado para o diagnóstico de infecção e sepse. E todo paciente com sepse, ele vai apresentar CIS? A resposta também é não. Pacientes idosos, imunodeprimidos e uns de beta-bloqueadores, eles vão poder apresentar-se já com disfunção orgânica, né? Sem apresentar esses sinais de CIRS que eu citei anteriormente. Pelo menos 1 em cada 8 pacientes graves com sepse não desenvolverá critério para CIRS. Então, a cada 7 pacientes,
A cada 8 pacientes, 7 vai ter esses critérios, né? 47% dos pacientes hospitalizados nas enfermarias gerais desenvolvem 2 critérios para CIS durante sua permanência no hospital. Aqui eu trouxe um protocolo para triagem dessa sepse, né? Que ela vai avaliar primeiro esses CIRS e depois também alguns critérios de disfunção orgânica. E é muito importante ter esse protocolo. Eu trouxe aqui um estudo, um resumo que fala, que avaliou, né, uma instituição antes dela usar protocolo e depois da utilização desse protocolo, onde a mortalidade era de 40%, né, antes da implantação do protocolo para sepsis, e após a implantação, essas taxas diminuíram para 15,5% ao final de 2017 e 10,8% em 2018. Agora eu vou falar sobre as principais disfunções neurológicas, né? Tem a disfunção neurológica, onde a gente pode estar avaliando a alteração do nível de consciência desse paciente, que geralmente esses pacientes com infecção, eles vão apresentar algum tipo de alteração neurológica, e então é sempre esperado que esses pacientes apresentem confusão, estupor, coma, e pode ser avaliado através do exame físico, né? E através também da escala de coma de Glasgow. Também tem a disfunção respiratória, que esse paciente pode cursar com taquipneia, dispneia, hipóxia, e também relação PaO2, CO2 abaixo de 300. Ela pode caracterizar lesão pulmonar, né? E aqui eu trouxe um exemplo do cálculo que é utilizado para fazer essa relação, que ela é utilizada, acho que é para ver a oxigenação tecidual, não, a troca gasosa, que vai pegar a PO2 e dividir pela FiO2, aqui nesse caso deu 184, que já seria pontuado como 3 lá no SOFA, né? E também pode observar a radiografia de tórax desse paciente, e alguns casos também podem cursar com alcalose respiratória. Então, sempre é bom estar checando a gasometria desse paciente. A disfunção cardiovascular, ela é a manifestação mais grave do quadro séptico, né? Como eu disse, que quando esse paciente está com hipotensão, com a PAM abaixo de 65, já vai ser choque séptico, né? Que não responde à reposição volêmica, então vai ser já choque séptico. A hiperlactatemia, quando esse paciente está com lactato acima de 2, já é bom ficar de olho, né? Que esse paciente pode estar com sepsis. Ele pode ser um sinal claro de disfunção orgânica. E esse lactato ele também vai ser utilizado para estar observando como que está sendo o tratamento desse paciente, se o tratamento está sendo eficaz ou não. E aí, por perfusão também, que é importante estar observando o enchimento capilar desse paciente e a cianose de extremidade. E a disfunção gastrointestinal, né, que ela é às vezes negligenciada pela avaliação dos profissionais. Esse paciente pode estar cursando com gastroparesia e ilho adinâmico, né, que pode estar aumentando o resíduo gástrico e também pode estar diminuindo os ruídos hidroaéreos, né. A mucosa também pode sofrer lesões secundárias à isquemia. E a disfunção renal, que tá ali, pode avaliar o débito urinário, né? Sempre tá
fazendo o balanço hídrico desse paciente para avaliar se está tendo mais perdas. Ureia e creatinina podem estar aumentados e esse paciente pode estar com oligúria, que é 0,5 ml por quilo-hora, e creatinina acima de 2. Esse paciente pode estar com a disfunção pré-renal por hipovolemia, né? Hipotensão que vai ser resultado da hipoperfusão, como por lesão direta, que vai prejudicar essa filtração glomerular. E também a disfunção hematoendócrina, que vai ter o CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, vai ter aumento do TTPA, atividade de protombina e queda abrupta das plaquetas. Então, é sempre importante estar observando os exames desse paciente. Lá no SOFA, abaixo de 150 já é pontuado, né, como um ponto, mas às vezes esse paciente não precisa estar necessariamente abaixo de 150 para pontuar. Talvez você vai observando que esse paciente, todo dia você olha os exames, está diminuindo a plaqueta, então já é bom ficar de olho. A endócrina pode ter disfunção tireoidiana, alterações suprarrenal e distúrbios glicêmicos. E aqui, algumas outras alterações, né? Como na cardiovascular, pode cursar com taquicardia, hipotensão, hiperlactatemia, edema periférico, diminuição da perfusão periférica, livedo, elevação de enzimas cardíacas e arritmia. O respiratório pode ter dispneia, taquipneia, cianose e hipoxemia. Neurológico pode ter confusão, redução do nível de consciência, delírio, agitação e polineuromiopatia, pode ter oligúria, elevação de escórias. Hematológica pode ter plaquetopenia, alteração do coagulograma, né? Anemia, leucocitose, leucopenia. Gastroenterológicas pode ter gastroparesia, ilho adinâmico, úlceras de estresse, hemorragia digestiva, diarreia, distensão abdominal. Hepática pode ter colestase, aumento de enzimas canaliculares, elevação discreta de transaminases. E endócrinas e metabólica pode apresentar hipoglicemia, hipertrigliceridemia, catabolismo proteico, hipoalbuminemia, hipotensão por comprometimento suprarrenal e redução dos hormônios tireoidianos. Então, é sempre importante estar avaliando esse paciente, né? Essas manifestações clínicas, porque esse paciente pode estar com sepsis. E aqui tem a abordagem inicial da enfermagem, onde vai ser avaliado o foco infeccioso suspeito, né? E pelo menos 2 critérios do CIS ou uma disfunção orgânica. A instituição pode decidir ou não considerar taquicardia na presença de febre como critério. Então, esse paciente vai cursar com possível sepse, né? O enfermeiro vai providenciar um acesso venoso periférico calibroso e chamar o médico e também pode avisar a equipe multiprofissional, né? E perante a suspeita de sepse, esse paciente vamos iniciar o tratamento com um pacote de 1 hora, onde vai ser coletado lactato, hemocultura, cultura de sítio e a coleta de demais exames, né? Do kit vai ser hemocultura, gasometria, lactato arterial, hemograma, creatinina, bilirrubinas e coagulograma. O segundo passo do pacote de 1 hora vai ser iniciar a antibiótico terapia em 1 hora. E o terceiro passo, se o lactato maior 2 vezes o valor normal, ou hipotensão, vai iniciar a otimização hemodinâmica na primeira hora de instalação da disfunção.
uso de vasopressores, né, para manter a PAM acima de 65, como eu já havia dito, reavaliação do estado volêmico e da perfusão tecidual nas primeiras 6 horas, e coleta de segundo lactato entre 2 a 4 horas para pacientes com hiperlactatemia. Aqui novamente sobre o pacote de 1 hora. Então, é importante administrar o antibiótico dentro de 1 hora. Coletar a hemocultura antes do antibiótico, né? Porque pode dar alguma alteração se feito após a administração do antibiótico. A coleta do lactato, medir novamente se lactato maior que 2, em 2 a 4 horas. E iniciar a ressuscitação volêmica quando esse paciente estiver com hipotensão ou lactato maior que 4. Então, essa ressuscitação volêmica ela vai ser feita com 30 ml por quilo, com cristalóides, né? E também iniciar os vasopressores quando o paciente hipotenso, durante ou após a ressuscitação volêmica, para manter essa PAM acima de 65. Então, você iniciou essa ressuscitação volêmica e está vendo que o paciente não está melhorando, então já pode iniciar com os vasopressores. E aqui eu trouxe essa recomendação, que está sugerindo o monitoramento invasivo da PA, em vez do monitoramento não invasivo, assim que possível, né? E também sugere iniciar os vasopressores para restaurar essa PAM em acesso venoso periférico, para não atrasar o início, até que o acesso central seja garantido, né? Aqui é um resumo do que eu falei, né? Que é a atuação de enfermagem na identificação e tratamento inicial, onde deve reconhecer as manifestações clínicas de hipoperfusão, rebaixamento do nível de consciência, queda do débito urinário, né? Queda da pressão arterial e diminuição da oxigenação, avaliação dos parâmetros hemodinâmicos, frequência cardíaca, PA, débito cardíaco, PVC, dentre outros, punção de acesso venoso calibroso, né, para assegurar essa reposição volêmica agressiva, medida e avaliação do débito urinário, coleta de gasometria arterial com lactato, culturas e outros exames dentro de 1 hora, administração rápida do antibiótico prescrito em 1 hora, tentar para a necessidade do início precoce da reposição volêmica e infusão de drogas vasoativas. Aqui eu trouxe alguns diagnósticos de enfermagem, né? Que vai ter o risco de choque, como fator de risco, a sepse, hipovolemia, hipóxia, hipotensão, infecção, CIRS. Intervenções de enfermagem, vai monitorar e avaliar alterações de PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, monitorar a PVC, avaliar nível de consciência, monitorar o débito urinário. Os pacientes outro diagnóstico é a troca gasosa prejudicada, né? Como intervenção de enfermagem, observar a alteração do nível de consciência, monitorar a oximetria de pulso, monitorar a gasometria arterial e lactato, monitorar a saturação, monitorar a terapia suplementar de O2, conforme necessário, intubação e ventilação mecânica. Risco de perfusão renal ineficaz, monitorar o débito urinário e eletrólitos, realizar a leitura diária de parâmetros laboratoriais, como ureia e creatinina, e realizar o balanço hídrico. Aqui eu trouxe um caso. O paciente deu entrada no Hospital Socorrão 1, com quadro de disúria, piúria, febre a 48 horas e confusão mental. Ao exame, frequência cardíaca 120, saturação 90, PA 85/60, temperatura 38,5, frequência respiratória de 30, os leucócitos 15, hemoglobina de 11, plaquetas de 200 mil.
gasometria pH de 7,40, PCO2 de 40, O2, PO2 de 85 e o lactato de 3. Aqui nós temos vários achados, né, que esse paciente está com a síndrome lá, com CIRS, né, e esse paciente aqui, desse caso, provavelmente também pode ser um caso de sepsis, então é importante estar avaliando mais a fundo. Aqui é uma frase, né, pense, pode ser sepsis, e dia 13 de setembro, que é o Dia Mundial da Sepsis, que é as referências, e o site do ILAS, que tem vários protocolos, vários, várias coisas relacionadas à sepsis. É muito bom para quem tiver interesse e dar uma olhada. Enfim.